ilustre deputado Dr. Sadi Noel, que preside essa audiência. A minha fala hoje vai ser sobre educação, mas antes disso, apesar de não estar previsto, não posso deixar de abordar o tema que o deputado Jânio Mendes trouxe para essa casa, por eu ter participado da audiência pública da Comissão de Educação, que tratou desse tema relativo ao Instituto Politécnico de Cabo Frio. Na verdade, na minha concepção, isso reflete uma sucessão de erros, uma sucessão de medidas administrativas que foram tomadas ao longo dos anos e que agora o reitor da UFRJ se vê numa situação extremamente complicada. E aqui eu preciso dizer que entendo a posição dele quando ele receia ser penalizado por improbidade administrativa caso continue a pagar as bolsas dos professores. Mas, apesar de entender esse lado, nós não podemos, sob hipótese alguma, aceitar que a culpa, o peso passe para os alunos. Ao longo dos anos, foram criando, deputado Valdec, soluções paliativas, ora o diploma saindo por uma universidade, ora saindo por outra, ora ocupando o prédio da prefeitura, ora ocupando outro prédio. Mas são soluções que não cabem mais dentro desse processo. Com toda certeza, precisa haver uma solução para isso. E não pode ser aquela que está se colocando no momento, de penalizar exatamente os alunos do Instituto Politécnico de Cabo Frio. Mas minha fala hoje vem a ser exatamente a cidadania do jovem estudante do Brasil. Tivemos aqui uma demonstração ontem, na abertura do Parlamento Juvenil, muito bem programado, conduzido pelo deputado Anderson Nogueira, que tem certeza teve um trabalho enorme para fazer com que tudo corresse às mil maravilhas, que tudo funcionasse da melhor maneira possível, um ambiente extremamente saudável, uma demonstração, como eu falei, de cidadania por parte dos deputados juvenis, que devem, com certeza, servir de exemplo. Para mim, com certeza, são exemplos, e eu me espelho neles. E, com certeza, outros também poderiam ter esse tipo de espelho para se mirarem. Então, o Parlamento Juvenil demonstra claramente a cidadania desses jovens que vieram de todos os municípios, ou quase todos os municípios do Rio de Janeiro. O segundo exemplo de cidadania foi demonstrado pelos jovens da UERJ, que dentro dessa falta de recurso da UERJ, essa falta de recurso do Hospital Pederneiras, como eu falei, um dos Olímpos da medicina do Brasil, hoje entregue à pior das sortes. Eu fico imaginando um hospital universitário sem serviço de limpeza. Um hospital que forma estudantes de medicina, de enfermagem, de serviço social. E esses estudantes lidando dentro de um hospital que é totalmente contra aquilo que se ensina nos bancos da universidade.
em relação à higiene, à medicina preventiva e a tudo que tem que se fazer na hora de valorizar as políticas públicas de saúde. E esses estudantes, residentes, muitos deles, trabalhando em funções de limpeza, para tentar fazer que o hospital funcionasse, e nem assim foi possível. Agora o hospital está parado lá, fechado pelo diretor do hospital, e com certeza, com toda a razão, porque é inadmissível um hospital funcionar sem um serviço de limpeza. O serviço de segurança poderia até ser dispensado caso numa situação emergencial, mas o serviço de limpeza e higienização do hospital é impossível você ter um funcionamento sem um funcionamento dessa estrutura. E por último, o outro exemplo de cidadania que eu trago aqui são os estudantes de São Paulo, que ocuparam as escolas para impedir que uma política do PSDB de fechamento das escolas. E aí, senhoras e senhores deputados, eu faço questão de citar que uma decisão dos desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo, que determinaram que as ocupações poderiam ser e deveriam ser mantidas pelos estudantes, quando o governo questionou na Justiça, pedindo a desocupação dessas escolas, e os desembargadores, atendendo ao bem público, porque o bem público nessa situação está do lado daqueles que defendem a manutenção das escolas. Atendendo a esse pedido, manteve o direito de ocupação. Importante colocar que esses jovens fizeram questão de dizer que não estavam a serviço, a favor desse ou daquele partido político. Eles estavam publicamente se manifestando em favor da educação pública no Estado de São Paulo. É isso que é o exemplo que eu acho que tem que ser visto por toda a população brasileira, independente de estarem filiados ou não a partido, como muitos desses jovens aqui do Parlamento Juvenil também não têm filiação partidária. A imensa maioria deles não tem. E, no entanto, dão a demonstração clara de cidadania que deveria ser imitada pela imensa maioria do povo brasileiro, que não tem ações, não fazem ações como essa que esses jovens estão mostrando para nós. E esse exemplo precisa ser divulgado e precisa ser seguido. Ontem eu tive a oportunidade de falar para eles. E vou colocar exatamente o que falei. A visão da política, que eu tenho repetido. Política é feita para servir e não para se servir. Esse é o mecanismo. Essa é a maneira de pensar. Isso aí deve motivar todos nós no exercício da função pública. Obrigado, senhor presidente.